Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Neste programa, debatendo sobre o direito dos animais, e nós vamos trazer como convidada para debater um pouco sobre esse tema conosco, doutora Vânia Diógenes. Ela que é formada em História, em Direito, é advogada, professora, mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente e também ativista ambiental. Olá, doutora Vânia. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer pela sua presença e disponibilidade em tratar desse tema tão importante, mas que às vezes fica tão esquecido também pela população. Obrigada, doutor Rival. Obrigada, doutora Joyce, pelo convite. Quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes. É muito bom estar com vocês, é muito bom falar em direito e melhor ainda falar em direito animal. Então, só me resta agradecer essa oportunidade de levar justamente esclarecimentos à sociedade e falar de um tema pouco debatido, inclusive nos bancos da universidade. Verdade. Eu já começo dizendo que a senhora tem total razão e um tema que a gente precisa começar a explicar para o povo, né? Explicar para os moçoroenses, para todo o pessoal que acompanha, para o Brasil inteiro, que é justamente esse direito animal. E, doutora Vânia, eu já vou começar com essa pergunta a partir do artigo 10º da declaração que até a gente fez questão de trazer no bate-papo inicial, como a gente sempre apresenta o tema e já começa a discutir as ideias. O artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais diz que nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. As exibições de animais e espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal. Como se explica, então, essas atrações de parques e circos utilizando animais domésticos e silvestres? Doutor Rival, essa declaração ela veio para justamente garantir que os animais tenham sua dignidade preservada, né? O direito animal ele é muito recente, como nós falamos nas discussões. As pessoas não entendem ainda o animal como um ser senciente, um ser que tenha os seus direitos. Inclusive, estamos aí às portas de uma revolução no nosso Código Civil, né? O PL já foi aprovado, para dizer que o animal ele não é uma coisa, ele não está coisificado. Isso a declaração já tinha trazido. A nossa Constituição também já trouxe, como o senhor bem falou, em 1988. Depois, em 98, a Lei de Crimes Ambientais. Tudo isso para mostrar que o animal ele tem dignidade e essa dignidade deve ser preservada. Então nós vemos aí muitas contradições e contrariedades. Quando nós vemos animais sendo explorados, sejam nas carroças, sejam para a diversão humana. Então os circos, os parques de diversões existem, mas vamos lembrar, circo legal é circo sem animal. Eu tenho 2 filhos e nunca foram a um circo que tem animais. Então eles contrariam a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Mas hoje, se não estou enganada, já temos 11 estados no nosso Brasil que têm leis estaduais que proíbem definitivamente o uso de animais em circos e em parques de diversões. E algumas leis municipais. É uma pena o nosso estado não estar entre esses que já proibiram. Mas é um avanço, porque nós sabemos que nos circos e nos parques a exploração é grande. O animal ele é mutilado, ele é tirado do seu habitat natural, ele tem unhas e dentes geralmente arrancados para que aqueles que estão cuidando deles não venham a se ferir. Animal não foi feito para dançar, naturalmente nenhum urso dança. Então essa dança é feita em cima de chapas quentes. Então ele começa a pular por causa da dor, ele muitas vezes tem o corpo perfurado para que ele possa se mexer de um lado para o outro. Animais têm o corpo pintado. Nas jaulas eles passam fome e frio. Então, definitivamente, é um ato cruel, justamente esses espetáculos em circos e em parques de diversão. Essa questão é bem interessante porque, como a doutora Vânia mesmo citou, a gente encontra às vezes um burro, um jumento, um cavalo carregando a carroça e acha aquilo muito triste. Mas a gente não sabe, não enxerga essa realidade também nos circos, né? Ali no circo, o animal ele está trabalhando, é como se fosse um trabalho, o animal não foi feito para isso, né? E você se imagine assim, você como ser humano, se imagine sendo retirado da sua casa e sendo forçado a fazer coisas que não estão no seu costume. É o que acontece com os animais no circo. Verdadeiramente é isso que acontece. É isso. A gente não tem essa dimensão, mas vai muito mais além. Por trás disso tem todo um tráfico de animais também, principalmente dos animais selvagens e exóticos. Os elefantes, por exemplo, geralmente têm as suas mães mortas
para que aquele traficante possa ficar com o bebê. E aquele bebê ele é espancado desde cedo para que ele seja domesticado. Porque ele vai ser adestrado, né? O Ser tema é esse, adestrado. ele vai ter que fazer tudo que o homem quer e o homem tem habilidades, tem técnicas para isso. Ele não vai conseguir nunca convencer, não é? Vamos dizer, ele não vai convencer, vai ser me perdoa a expressão, vai ser na marra. Força, marra. Na força. Né? E o homem não tem dimensão que ele está causando mal a si próprio. Animais selvagens têm doenças que só pertencem a eles, que nós humanos geralmente não conhecemos e não temos imunidade para isso. Então, ao trazer um animal desse para um circo ou para um parque, está expondo toda a população ali que pagou para assistir aquele espetáculo a doenças muitas vezes desconhecidas. Verdade. Doutora Vânia, e os parques, os zoológicos, né? Eles se encaixam também nessa mesma linha, né? Porque os animais estão ali expostos para apreciação, para o lazer do público, né? E eu ainda acrescento, e a questão dos animais domésticos? É saudável a criação desses animais em casa? Doutora Joyce, voltando um pouquinho só para os circos. Isso. Geralmente os animais, quando chegam na velhice, estão totalmente debilitados pela fome, são doados para zoológicos para servir de comida para aqueles outros animais. Eu também sou contra zoológico. Isso a literatura vem nos mostrando, porque a gente não nasce, doutor Eval, com essa consciência. Verdade. Eu acho que a educação ela está por trás de tudo. Através da educação e da leitura, nós descobrimos coisas que antes nem imaginávamos. Então, no zoológico, ele está ali aprisionado. Então, cada jaula limpa hoje, que já conseguimos isso, porque antes era uma podridão só nos zoológicos. Verdade. Então, cada jaula limpa, para e passo, será amanhã uma jaula vazia. Então, geralmente, ele está lá para o deleite humano. Quem aqui vai a zoológicos? Quem da comunidade moçoroense vai? Talvez tenha ido uma única vez na vida. Então, aquele animal, ele passa a vida toda aprisionado para eu, para você e uma vez apenas. Então, lá, eles não têm o que merecem, que é a liberdade. Então, se fosse o caráter de preservação, ou seja, aquele animal está lá porque ele já foi retirado de um traficante. Aí é outra coisa. De um já, local, né? pronto, Certo. e levado para um zoológico, para ali ele ser cuidado, é diferente. Ou a extinção, doutor Eval, a questão genética, para os experimentos, questão de genoma, de reprodução, aí sim. Mas aí é para o outra deleite situação, humano, né? Outra situação. É porque, na realidade, Joyce, como a gente está discutindo, a ideia do circo, que talvez eu acho que ele degrade mais porque ele interage, ele age, como a doutora Vânia muito bem colocou, né? A chapa quente ali pro elefante e tal. Mas mesmo o parque zoológico, vamos dizer, o zoológico em si, ele tá paradinho lá, por trás desse paradinho a gente tinha antes toda aquela degradação do ambiente, que hoje até a gente melhorou, vamos ser sinceros. Quem for um zoológico, não há muito tempo atrás, verdade. já não vê mais o zoológico daquele jeito, mas mesmo assim, a gente ainda tá na mesma ideia. O animal está ali não por estar no seu habitat, ele está para o deleite, para o prazer da gente. Então a gente vê aquela coisa do que o direito animal não permite, que é a questão da coisificação. Né? E a questão dos animais domésticos, é saudável criá-los? Saudável, sim. Na sua introdução, você foi muito feliz quando disse que nós convivemos com os animais desde os primórdios. Pena que essa convivência tornou-se em utilização dos animais. Os animais como coisas, os animais como forma de ganharmos dinheiro, de nos vestirmos, de produzir o dinheiro para o dia a dia através da exploração desses animais. Mas o animal ele foi feito para ser companhia da gente. E hoje nós sabemos que muitas técnicas de recuperação de pessoas que sofreram acidentes, por exemplo, seja na parte motora, na parte neurológica, psíquica, psiquiátrica, problemas mentais ou físicos, a cura ela vem através dos animais. Hoje nós temos um hospital em Pernambuco que uma vez por mês os cães vão para lá para ajudar os pacientes na recuperação. Aquelas pessoas que sofreram acidente e têm dificuldade de locomoção, usa-se o cavalo, o jumento. Né? A Então, equinoterapia ou ecoterapia, eu chamo a jegueterapia, no caso dos nossos jumentinhos. E tem um estudo científico muito grande do avanço, né, do paciente. Mostrando a cura aí como é mais rápida. Você veja, vamos fazer assim uma comparação com o circo e com... Há um uso do animal, mas o uso extremamente controlado, sem trazer nenhum tipo, vamos dizer, de dano, sacrifício para ele, e utilizado justamente nessa relação. Porque o homem deve interagir com o animal para o bem do homem e para o bem do animal. Exato. Você vai equilibrar.
Por isso que eu usei a palavra no E aí começo, o equilíbrio. são animais domésticos. Aqueles que diferente. são preparados para estar do nosso lado, Exato. né? Assim, então, o animal ele nos ensina a amar. Vários estudos têm mostrado a senciência dele, o ser que sente tudo, inclusive muito amor, e nos ensina a amar. Muitas crianças são introspectivas, não gostam de se comunicar ou têm dificuldade, elas aprendem isso justamente com o seu animalzinho em casa. Assim como aqueles que não sabem ou têm medo de se aproximar por achar que aquele animal lhe traz algum dano, e ele leva isso para as pessoas também, acha que qualquer coisa, no caso animal ou pessoas, coisa no sentido de ser qualquer um, venha lhe trazer um mal, a aproximação primeiro deve ser com o animal. Porque o animal ele é incapaz de atacar, incapaz de agredir, só em situações de risco. E uma coisa bastante interessante que a doutora falou e que nós conversávamos inclusive no intervalo é a questão do envolvimento das crianças com os animais. E é importante a gente alertar que a gente já vem falando desde o primeiro bloco que animal não é coisa, não é objeto. Então, muitas vezes as famílias, elas presenteiam, né, as suas crianças, mas elas não têm o cuidado de saber se aquela criança está tratando o animal como objeto ou como... Exatamente, se está preparada. Receber um cachorrinho, um gatinho, né, para ficar... A gente tem que... penso eu, né, e falo isso como pai, a gente tem que trabalhar a criança para ela ter todo o cuidado, todo o amor, toda a responsabilidade de ter um animalzinho desse. Então você tem que pegar e dizer para ela e mostrar para ela que você não está dando um brinquedo, onde o brinquedo você brinca e logo depois que você brinca você deixa ele lá isolado. Eu, evidentemente, não tenho experiência tanto, mas eu percebo, se você tratar dessa maneira um cachorrinho ou um gato, você vai ver praticamente ele entrando, o cachorrinho e o gato, em depressão. E tem depressão? Claro que tem, rapaz. Que história é essa de achar que o animal tem sentimento? Tem sentimento. Isso é indiscutível. Então, a gente tem que, vamos dizer, a gente tem que começar a trabalhar essa descoisificação do animal. Eu acho que esse é o grande desafio. Verdade. A gente falou da Declaração Universal de Direitos do Homem de 1978, falamos da nossa Constituição 10 anos após, coincidentemente, que 10 coisa... anos após 10 anos a lei de crimes após a lei de crimes ambientais. ambientais, nós vamos tocar agora, acho que dá tempo antes do terceiro bloco a gente tocar justamente onde há a proteção específica da lei do crime ambiental. Então nós temos 10 anos, 98 para cá, 10 anos, 2008, vamos completar mais 10, então vamos 10, e a gente não está ainda, vamos dizer, evoluindo o tanto que mereceria. Claro que se a gente puxar de 78 para cá, a gente evoluiu, mas penso eu que a gente ainda tem esse processo de coisificação muito aclarado. E aí, doutora Vânia, eu quero trazer uma questão interessante. O governo, né, pelo menos, ele deixa patente isso, pelo menos em termos de políticas formais, né? E a senhora está muito mais apropriada para dizer se está só no papel ou não. Ele procura combater o que a gente chama de tráfico de animais silvestres. Como esse fato está sendo criminalizado, a gente tem verdadeiramente uma preocupação ou ainda estamos no papel? Eu diria que nós estamos engatinhando, caminhando para uma melhora, né? Nós temos os órgãos ambientais como o IBAMA, a nível federal, Rio Grande do Norte, o IDEMA, as secretarias municipais de meio ambiente, o Ministério Público, que deve estar sempre de olhos abertos, porque é um papel dele defender justamente o meio ambiente. Temos uma promotoria exclusiva, inclusive para crimes ambientais. Não temos ainda uma delegacia de crimes ambientais em Mossoró. É um sonho, quem sabe um dia conseguiremos, mas em muitos estados já existem. Então o tráfico já está dizendo, tráfico é uma atividade ilícita. Então, quando se trata de tráfico, está retirando um ser de um determinado habitat para levar para outro, para explorar, para vender, para passar para outros países. E, geralmente, de 10 animais traficados, 9 morrem. Quando não chega ao 10º, a 10ª morte. Então, 9 morrem por quê? Porque são levados em pequenas caixas de sapato, 10 aves num cano, 10 aves numa caixa de sapato. Então, ele não suporta o calor, a inanição, a sede. Então, isso tudo é muito cruel. Então, o IBAMA, ele tem as suas campanhas. Estivemos agora no seminário de Direito Animal na Paraíba, semana passada, e tínhamos a representante do IBAMA, mostrando o trabalho que dá. Como o nosso Brasil é muito grande, territorialmente falando, nós temos a maior
fauna e flora do mundo. Não é brincadeira, Nós temos não. espécies que nem nós, nem os estudiosos conhecem ainda. Então, essa questão do tráfico, ela é uma realidade, doutor Reval. Joyce, infelizmente, ela acontece e está levando muitas espécies à extinção. Muitas estão catalogadas como tendo apenas dois espécimes, ou seja, um par. Quando é um par, ainda bem, porque tem como reproduzir. E quando são 2 machos ou 2 fêmeas. Então, quando se traz esse animal da floresta para dentro de casa, porque acontece também, seja para um papagaio para cantar para você, seja um macaco, tal do Chico, geralmente é Chico ou Chica, Verdade. e diz que ele é igual ao humano, ele não é igual ao humano. Geralmente ele é acorrentado 40, 50 anos naquela residência. Então, lá no Piauí, eu fiquei sabendo semana passada, várias doenças que não se conhece ainda a cura estão sendo transmitidas pelos macacos. Por quê? Porque é uma doença dele que passou para o ser humano que não estava preparado. Assim como muitos macacos com tuberculose e pneumonia. Quem imaginava um macaco com tuberculose? Aí fomos nós, né? Aí fomos nós. Então está tudo errado. Cada ser no seu local. Cada ser vivente no seu habitat natural. Então o tráfico, ele leva à extinção, ele é cruel. Temos leis que combatem isso, mas a fiscalização ainda é muito pequena. Sem falar na punição, 3 meses a 1 ano quando se mata um animal é muito pouco. E que muitas vezes é convertida, né, em pena... Prestação de serviços. Se a gente não tiver uma preocupação maior da lei, como a gente está precisando, verdadeiramente a gente vai continuar nisso. Poderia até fechar o bloco, na verdade a Joyce vai fazê-lo, mas para resumir o que a doutora Vânia colocou, uma expressão bem simples, como o programa sempre costuma trazer, cada qual no seu quadrado, pelo menos essa é a diretriz, não é isso, Joyce? É isso aí, nós estamos finalizando agora o 2º bloco do programa Cidadania, mas na volta do intervalo nós vamos tratar sobre outras questões, né, acerca dos direitos dos animais, inclusive sobre a matança dos jumentos. Então, não saia daí que o Cidadania volta já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.